Muito bem, hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto que tem se tornado cada vez mais comum dentro dos nossos lares. Queria falar sobre algumas dores ali no emocional, na alma dos nossos filhos. Talvez você possa usar nomes diferentes, né? Ansiedade, depressão, ou só usar o termo sofrimento, angústia. Mas o fato é que cada vez mais nossos filhos passam por dificuldades emocionais e a gente precisa aprender como lidar com isso. Eu não estou aqui para colocar juízo de valor e nem para dar a última palavra sobre depressão. Eu sei que essa é uma polêmica muito grande dentro do meu evangelho. Mas fugindo da polêmica, nós pais precisamos ajudar nossos filhos. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Primeira coisa para você saber é que pessoas santas, pessoas de Deus, passaram por dificuldades emocionais ao decorrer da sua vida na Bíblia. Por exemplo, se você for lá para Reis e você ver a história de Elias, ele chegou num ponto que ele entrou numa caverna e falou: eu não quero mais viver. Ou se você for para o Salmo 42, né? O salmista fala: por que está assim tão abatida, ó minha alma, né? Por que ele está sofrendo? Ou o próprio Jesus falou que ele estava sofrendo uma aflição, uma angústia de morte ali nos momentos finais dele. Então, sofrimentos são parte da vida humana. E nossos filhos, talvez por ter menos maturidade, menos idade, ter vivido menos coisas, eles sentem um pouco mais isso. E eu queria orientar você como ajudá-lo. Bom, primeiro, gente, uma coisa que é importante você saber, Efésios 4:32 fala pra gente ter compaixão para com todos. Empatia e compaixão deveria ser a primeira atitude a ter com seu filho. É muito comum na nossa geração olhar para eles e falar: ah não, para de frescura, você não tem razão para isso. Mas lá em Tiago fala que eu deveria ouvir primeiro e falar depois. Então, minha primeira sugestão, se seu filho está passando por uma dor, por um sofrimento emocional, gente, reconheça isso. É um sofrimento emocional. É real para ele, tá bom? Pode ser que ele não tenha razão para isso, pode ser que você ache que os motivos que levaram ele para isso são fúteis, você pode até achar que isso é pecado, mas o fato é que ele está sofrendo. Então, o primeiro passo como pai, você tem que acolher seu filho, você tem que chegar lá, ouvir e permitir que ele tenha um espaço seguro para compartilhar os dilemas do coração dele. Nesse processo de acolhimento, eu queria colocar alguns princípios legais para você. O primeiro deles, pensando em 1 Coríntios 13:4, é paciência e bondade. Ao invés de você dar frases curtas para resolver o problema da vida dele, calma, ouça, ore por ele, paciência. Segundo princípio que eu queria colocar é a ideia da oração intercessória. Lá em Tiago, capítulo 5, fala que pessoas que estão sofrendo, lá eu sei que o princípio está mais ligado a doenças físicas, tá bom? Mas por que não orar por alguém que está sofrendo em termos emocionais também? Então, ora com seu filho. Traz seu filho para perto de Deus e ora com ele. E terceiro, a Bíblia fala em 1 Coríntios 6 sobre a ideia do corpo como um templo do Espírito Santo. Seria muito legal que você começasse a ajudar seu filho a ter hábitos saudáveis. O físico dele pode estar influenciando parte das dores, do sofrimento, ou amplificando coisas que poderiam ser mais simples. Então, dormir bem, nos horários certos, comer bem, se exercitar, todas essas coisas podem ajudar seu filho a estar mais saudável, para enfrentar melhor dificuldades que ele está passando. Dado esses passinhos de paciência, de ajudar o corpo, seria muito legal você ajudar seu filho a perceber que a esperança está em Cristo. Gente, eu sei, e aqui é onde a gente entra na polêmica, talvez você precise depois de ajuda profissional, algo assim, mas seria muito importante que seu filho percebesse que os dilemas essenciais da nossa vida estão ligados ao nosso afastamento com Deus. Então, não estou dizendo que ele está sofrendo porque ele não tem fé, mas eu estou dizendo que se ele tiver fé no Senhor, isso vai ajudá-lo a passar pelo sofrimento. Então, leve-o para Cristo, mostre como o Senhor é relevante, ajude-o a ler a palavra, meditar. Talvez nos primeiros passos, dependendo do nível de depressão, você tenha que fazer isso junto com ele. Ajude-o a conviver numa comunidade de fé que estimule ele para coisas ligadas a Deus. Então, se ele só tem amigos na escola que levam ele para longe de Deus, ou se ele ouve aquelas listinhas, playlists de música de ficar down, sabe? Ou ele vê sites ou locais só falando de depressão e coisas de tristeza e dificuldade, ele assiste filmes nessa área. Gente, nós queremos levar a mente dele para outro caminho. Então, seja no que ele lê na palavra, no tempo que ele tem contigo de devocional, mas também na comunidade de fé, nas coisas que ele convive junto com amigos, que essas coisas levem ele para coisas boas e de Deus, e não para coisas tristes e que vão levar ele cada vez mais para baixo. Então, seria importante ele perceber que a esperança está no Senhor, em toda essa vida que o Senhor coloca para nós diante dele. Então, eu já compartilhei um pouquinho sobre o seu papel como pai, de acolher, de cuidar dele, de ser paciente. Falei um pouquinho sobre os passos que você pode ajudar seu filho a dar, olhando na esperança que o Senhor tem, tanto em termos de olhar para a palavra, comunidade de fé. Mas eu queria dar um terceiro passo, que é a ideia de buscar ajuda. Talvez não seja um sofrimento
curto, ou um luto, ou uma dificuldade que vai durar uma semana ou duas. Se isso persiste, é importante você buscar ajuda. Agora, de novo, eu sei que esse é um assunto muito polêmico no evangelho. O primeiro passo é você procurar seus líderes, pastor, líder de adolescentes ou de crianças, dependendo se seu filho é mais novo. Procure a ajuda de pessoas que não acompanharam só porque você está lidando com o seu filho, mas pessoas que já puderam ajudar 5, 10, 20 jovens a passar pelas dificuldades. Segundo passo, talvez você precise procurar um médico que possa ajudá-lo a perceber se existe alguma coisa física que está ajudando, amplificando o sofrimento e a dificuldade que ele tem passado, a angústia no coração. Concluindo, gente, não deixe seu filho sofrer sozinho. Tenha empatia, vai para perto dele. Ajude-o a sair daquele lugar escuro onde ele está e ir para lugares onde o Senhor está, junto com a comunidade. E se preciso, busque pessoas mais sábias do que você, pessoas com mais experiência que você, seja na área médica ou na área de liderança espiritual, para ajudar você a cuidar do seu filho. Essa é a nossa orientação de hoje, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.